Estudo Livro de Jó, Comentário Bíblia de Aplicação Pessoal, capítulo 35, terceira fala de Eliú. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: o que será que se sente mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também a seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá do alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não os ouve, ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você disse que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga que ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Algumas vezes imaginamos se vale a pena permanecermos fiéis às nossas convicções. Eliú tocou neste assunto. Sua conclusão foi que Deus ainda se preocupa, mesmo que não intervenha imediatamente em cada situação. Ao seu tempo, Deus executa a justiça. Temos esta promessa: não perca a esperança, espere em Deus. Ele vê o seu modo de vida correto e a sua fé. Quarta fala de Eliú, capítulo 36. Eliú continuou a falar e disse: Jó, tenha um pouco de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outra coisa a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trará os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos. Deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que os abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm a paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa as aflições para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite o dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o reduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem valor algum. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-los de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que Ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito
e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água, que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões do céu onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ele vem aí. Um tema na literatura poética da Bíblia é que Deus é incompreensível. Não podemos conhecê-lo completamente. Podemos ter algum conhecimento sobre ele, pois a Bíblia é cheia de detalhes sobre quem é Deus, como podemos conhecê-lo e como podemos ter com ele um relacionamento eterno. Não bastante, nunca podemos conhecer o suficiente para saber todas as questões da vida, predizer nosso futuro ou manipular Deus para nossos fins. A vida sempre cria mais perguntas do que as nossas respostas, e precisamos constantemente buscar a Deus para nossas percepções dos dilemas desta vida. A tempestade me faz bater o coração, como se fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai de sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido de sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todos os tempos, os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de águas as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Ele faz tudo o que Deus manda, em toda a parte do mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar quem tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando nas nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isto é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade da areia, trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus a entender o céu e faz com que fique duro como uma placa de metal fundida? Ensine-nos o que devo dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria atrevimento de discutir com Ele, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso as pessoas o temem. E ele não dá importância aos que acham que são sábios. Nada se compara a Deus. Seu poder e presença são impressionantes. E quando ele fala, devemos ouvir. Costumamos presumir que estamos falando em nome de Deus, assim como os amigos de Jó, colocando palavras em sua boca, fazendo suposições ou interpretando seu silêncio, dando a entender que ele está ausente e não está preocupado. Mas Deus se importa, ele está no controle e ele falará. E seja pronto a ouvir a sua mensagem, na Bíblia, em sua vida, através do Espírito Santo e através das circunstâncias e dos relacionamentos. Eliú concluiu seu discurso com a tremenda verdade de que a fé em Deus é muito mais importante que o desejo que Jó tinha de uma explicação para o seu sofrimento. Ele chegou bem perto de ajudar Jó, porém tomou o caminho errado.
de forma significativa aqui que o próprio Deus interrompe a discussão para extrair as conclusões corretas dessas importantes verdades. Eliú salientou a soberania de Deus sobre toda a natureza, como um lembrete de que sua soberania é sobre a nossa vida. Deus está no controle, ele dirige, preserva e mantém sua ordem criada, embora não possamos ver. Deus está governando de forma divina, também os casos morais e políticos do povo. Ao passarmos algum tempo observando a majestade e as complicadas partes da criação de Deus, podemos nos lembrar de seu poder em cada aspecto de nossa vida.